E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Então nós vamos estudar sobre a regionalização do território brasileiro. Para compreendermos melhor o que é a regionalização do território brasileiro, eu tenho que entender primeiro o que é regionalizar. Regionalizar então significa dividir um território em partes ou em regiões. Mas para a geografia, cada região deve apresentar características comuns, que podem ser de ordem física, natural, ou de ordem humana ou social, certo? Com essa necessidade da regionalização do território brasileiro, em 1936 surge então o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que veio com uma combinação de aspectos de ordem natural e humana, principalmente econômica, e dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões que vocês conhecem, que está dividido hoje atualmente, que é a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? E ele também vem a questão da economia, ele faz uma divisão do território brasileiro, das regiões mais desenvolvidas com aquelas com seus recursos econômicos que estão no atual momento. Vou mostrar para vocês agora o mapa dessas divisões geoeconômicas. Observa aqui para mim no mapa que as regiões que foi dividido pelas macro-regiões geoeconômicas de intuito econômico, que estão divididos região Amazônia, a região do Nordeste e a região Centro-Sul. Essa região Centro-Sul, até hoje, é a região mais desenvolvida do nosso país, tá? Mais industrializada, né? E agora nós vamos voltar para o mapa mental para a gente aprimorar mais nossos conhecimentos. Então, recapitulando, a regionalização do território brasileiro se dá através do que é o regionalizar. E se deu também a partir de 1936, com a criação do IBGE, aonde eu tenho as divisões dos complexos regionais, que estudamos, que é a questão econômica do nosso país. Nós vamos estar vendo agora as divisões regionais do Brasil ao longo da história. Eu vou estar mostrando um mapa para vocês como se deu essas divisões e essas mudanças no território brasileiro. Voltando lá atrás, em 1913, o Brasil é dividido da seguinte forma: Brasil setentrional, Brasil central, Brasil norte-oriental, Brasil oriental e Brasil meridional, certo? Observe que tem alguns estados que não existem em 1913. E olha o tamanho do Mato Grosso, Goiás, Pará e Amazonas, tá? Com o surgimento do IBGE, ele propõe uma nova divisão para o território brasileiro. E aonde eu tenho as divisões da seguinte forma: em 1938, região Norte, região Nordeste, região Centro, região Este e região Sul, tá? E essas mudanças do território não pararam por aqui. Em 1945, surgiu a necessidade de uma nova divisão, aonde eu já tenho um território de Guaporé, um território de Rio Branco, território do Amapá, um território de Ponta Porã e o território de Iguaçu. Observa que os 3 primeiros mapas que eu mostrei, o Distrito Federal está na região litorânea do país, bem encostado com o Rio de Janeiro, certo? Então, em 1945, cria-se a região Norte, região Nordeste Ocidental, região Nordeste Oriental, região Centro-Oeste, região
leste setentrional, região leste meridional e a região sul. Certo? Em 1946, os territórios de Ponta Porã, território de Iguaçu, eles foram extintos. Em 1960, cria-se então o Distrito Federal, transfere o Distrito Federal da região litorânea para a região central do Brasil, conforme a gente está vendo nesse outro mapa. Ó, aqui já existe o território do Distrito Federal, já está dentro do estado de Goiás. E aonde era o Distrito Federal na região litorânea, se torna o território de Guanabara, certo? Em 1970, e aí surgem algumas mudanças. Por exemplo, em 79 foi dividido o estado de Mato Grosso e cria-se então o estado de Mato Grosso do Sul. E a Constituição de 1988 divide o estado de Goiás, criando o estado de Tocantins, estado qual passou a ser da região norte, certo? Então, desde a Constituição de 88, o mapa do Brasil ele é dividido com os estados de Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito Federal, certo? Então, a divisão oficial desde então, que não mudou, ficou região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul do nosso país, tá? Essa é a divisão oficial que prevalece até hoje para o Brasil.